Muito bem, meus amados irmãos, vamos então ao tema dessa noite, a mulher e o dragão. Esse é um tema muito especial que nos ajuda a identificar o povo de Deus remanescente. Texto bíblico, vamos para Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Primeiro vamos buscar identificar quem é essa mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Como já estudamos aqui desde domingo, ao se estudar Apocalipse, vale a pena ter sempre em mente que a linguagem do Apocalipse ela é fortemente simbólica. O que simboliza esta mulher? Nas Sagradas Escrituras, em vários textos, a Igreja de Deus é apresentada como uma mulher. Em Efésios 5, 25, por exemplo, Paulo chama a igreja de Deus como uma mulher pura, uma mulher honrada, uma mulher amada por Deus, fiel ao seu esposo. É assim que Paulo chama a igreja de Deus em Efésios 5. Também a primeira profecia messiânica que temos referência na Bíblia, em Gênesis 3, versículo 15, quando Deus fala com Eva e diz a Eva que o descendente dela teria inimizade com a serpente, o próprio Deus se refere à descendência dessa mulher. E ao falar com Eva, naquele momento, Eva representava todo o povo de Deus fiel, toda a igreja de Deus de todas as eras. Em outras palavras, quando encontramos mulher em Apocalipse, em profecia, é uma referência à igreja de Deus. Quando Deus vai falar também da sua igreja apostatada, ele fala então de uma mulher prostituta, como encontramos em Oséias, Jeremias e outras partes das Escrituras. Por que vestida de sol? Quem seria esse sol que a mulher brilha, que a mulher ela está vestida? O sol, eu não coloquei a passagem aqui, mas em Salmos 84, versículo 5, se não me falha a memória, apresenta que Jesus é o sol. Jesus também é apresentado como o sol da justiça. Nós cremos que Jesus, essa igreja, ela brilha a sua principal mensagem, a justificação, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Em especial, esse evangelho, esse sol, é apresentado no Novo Testamento, mas não despreza o Antigo Testamento, que também é um reflexo, é uma sombra do Novo Testamento. A lua debaixo dos pés dessa mulher também pode representar a própria Bíblia, que é um reflexo de Cristo, que testifica de Cristo, que apresenta, assim como o sol, que tem luz própria, mas reflete na lua, que por sua vez é essa refletora do sol. Nós cremos que a Bíblia, ela reflete Jesus Cristo da primeira à última linha das Sagradas Escrituras. Uma coroa com 12 estrelas também pode ser uma referência à vitória da igreja cristã, representada nas 12 tribos de Israel. Quando se estuda Apocalipse, não dá também para você querer ficar procurando todos os detalhes. Se a unha dela era branca, se estava pintada ou não, se o nariz era assim, se era assado. A gente não deve se deter na profecia em detalhes, em minúcias. O que nós geralmente temos que analisar é a mensagem principal. Por isso o destaque principal aqui é a mulher, a sua roupa e no que ela está pisada ou sustentada. Em especial a mulher. A outra figura que se destaca nesse texto que lemos é a figura do dragão. Essa figura simboliza o opositor, o que persegue a mulher. E quem é esse dragão que aparece aqui com 7 cabeças, 10 chifres? Nós vamos amanhã falar um pouco mais sobre essas cabeças e chifres do dragão. Mas por hoje vamos deter apenas em quem é esse dragão. O próprio capítulo 12, versículo 9, apresenta quem é o dragão que aparece no capítulo 12. Quem é o dragão? Versículo 9, Apocalipse 12, verso 9. Houve uma peleja no céu. Miguel, que é um outro nome de Jesus, um nome de batalha, que inclusive em Daniel capítulo 12 também é apresentado Jesus como Miguel.
Jesus, sempre que está numa batalha, ele é apresentado com esse nome de guerra, de luta, que é Miguel. E Miguel, então, ele peleja contra Satanás. É uma peleja que acontece no céu. Não sabemos ao certo como se deu essa peleja. Não sabemos se eram espadas físicas ou não. O fato é que sabemos que foi uma batalha. E Jesus, como sempre, vencedor, venceu Lúcifer. Naquela ocasião, o venceu na cruz do Calvário, o tem vencido hoje e o vencerá sempre. E nesta ocasião, Lúcifer se tornou Satanás, é lançado para a terra, trazendo consigo a terça parte das estrelas, que nós em profecia interpretamos que são anjos. Aqui então claramente é identificado o dragão como diabo e Satanás, e veio com os seus anjos. Desta forma nós acreditamos que o diabo não é uma ideia, o inimigo das nossas almas não é apenas uma filosofia. Nós cremos que ele é real, ele é, embora seja espiritual, isso não deixa de ser uma realidade. Eu costumo afirmar que a realidade espiritual talvez seja mais real do que a própria realidade material. Se nossos olhos pudessem ser abertos e nós pudéssemos contemplar a realidade do mundo invisível, o que você acha nós veríamos nesse momento? Existiria uma realidade nesse momento aqui invisível, espiritual? Claro que sim. Nós veríamos anjos de Deus circulando em nosso meio. Nós veríamos poderosos anjos colocados em vários pontos dessa igreja, vigiando para que ela não fosse derribada em nossas cabeças. Nós veríamos o próprio Cristo, o Espírito Santo, Deus conosco. Também poderíamos ver demônios tentando encontrar oportunidade de entrar nessa casa de culto. Na verdade, os demônios são muito ousados e eles entram algumas vezes em algumas casas de culto. E é preciso que a igreja ore pedindo a expulsão deles desse ambiente. Quando se usa uma mensagem imprópria, ou quando se faz um culto impróprio, ou quando se usa músicas e programações impróprias, o inimigo tem acesso à igreja de Deus. Mas quando o povo de Deus busca na palavra de Deus a referência e ergue a Deus uma oração pedindo socorro, os anjos de Deus expulsam desse ambiente todo espírito de mal. E eu oro a Deus para que nesta casa de oração não haja nenhum demônio. Porque nós somos o povo de Deus, nós não gostamos de conversas nem embates com demônios. Nós não zombamos deles. Mas nós também não tememos, porque nós sabemos que um anjo de Deus é mais forte do que o inferno inteiro. Então, como todos nós temos um anjo que nos guarda, por isso nós não tememos. Porque os anjos de Deus se acampam dia e noite ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. No entanto, nós precisamos lembrar sempre que o inimigo veio lançado para essa terra, cheio de ira, tentando destruir tudo e todos quanto ele puder. Ao ser lançado na terra, diz a Bíblia que ele agora tenta destruir a mulher. Ele tenta devorar o filho dessa mulher. Você se lembra que lá em Gênesis, a primeira profecia messiânica, Gênesis 3, verso 15, feito primeiramente a Adão e Eva, foi dito à mulher que ela teria um descendente, e esse descendente traria toda a solução contra o problema do pecado, que seria a salvação da humanidade, a formação da igreja que um dia repovoaria o céu, de onde essa terça parte de anjos saiu. Nós vamos para o céu, completar o espaço que eles deixaram aberto. Nós ocuparemos este espaço, que no céu hoje ainda se encontra vazio, esperando a mim e a você. Nós estaremos ali completando o coral que cantará diante de Deus por toda a eternidade. O texto bíblico então fala que esse menino dessa mulher nasceu, o inimigo tentou devorá-lo, mas ele foi arrebatado até o trono de Deus. Quem é esse menino? Quem é esse descendente da mulher que o inimigo tentou destruí-lo, que o diabo tentou devorá-lo, mas não conseguiu, até que ele o feriu no calcanhar. Ele pensou ter destruído, mas ele está vivo e foi arrebatado para o céu e hoje intercede por nós. Quem é esse descendente dessa mulher? Jesus Cristo, o próprio.
nasceu, encarnou-se, nasceu da bendita Virgem Maria e esteve em nosso meio. E ele então hoje se encontra vivo como sempre, porque a natureza de Cristo sempre estará envolta em mistério. Jesus, ele conseguia unificar na sua pessoa duas naturezas, divino e humana, 100% divino, 100% humana, algo que nossa mente nunca será capaz de compreender. O tema da salvação será o tema que vamos estudar por toda a eternidade, porque é um tema inesgotável. Como era possível esse filho da mulher estar preso na cruz do Calvário e ao mesmo tempo que suas mãos estavam cravadas na cruz do Calvário, essas mesmas mãos mantinham o universo funcionando? Como é que esse filho de Deus, esse filho desta mulher, estava no túmulo morto, mas ao mesmo tempo ele disse a si mesmo: eu agora vou levantar? Como é possível? Então é um paradoxo que nossa mente não é possível compreender. Se nós fôssemos capazes de compreender Deus plenamente, nós então seríamos deuses e Deus seria nós. Por isso a gente precisa em humildade se curvar e dizer: Senhor, eu creio em tudo pela fé que eu tenho no Senhor Jesus e na sua palavra. Jesus Cristo, como nós sabemos, desde o seu nascimento até o Calvário, não teve um dia de sossego. O cristianismo é um chamado para sofrimento. O cristianismo é um chamado para perseguição. Alguns de nós aqui, desde que fomos batizados, nunca tivemos um dia de paz. Talvez eu fale para essa noite para um jovem ou para alguém que desde que foi batizado, sua vida foi virada de ponta cabeça. Os amigos não aceitaram, a família não aceitou. Você sempre foi tratado como se fosse um leproso. Isso pode acontecer. Mas o fato é que o cristianismo não é uma batalha, uma luta inglória. É uma luta que com certeza traz vitórias cada dia e venceremos afinal essa guerra entre o bem e o mal. Jesus, desde o seu nascimento, Herodes tentou matá-lo. Vale lembrar que o inimigo, ele não vem como inimigo para tentar destruir as pessoas. Ele envia sempre os seus secretários, como enviou Herodes e mais tarde outras pessoas, usadas como liderança dos judeus, entre outras tentativas. O inimigo, para tentar destruir eu e você, ele dificilmente vai se apresentar dizendo: olha, eu sou o inimigo das almas. Eu não gosto de falar muito o nome dele. Eu não sou o inimigo das almas e vim aqui para destruir você. E, geralmente ele não vai se apresentar assim. Ele pode se apresentar através de um amigo que não é amigo de Jesus. Ele pode se apresentar na forma de um vício, na forma de um pecado que seduz. Ele pode apresentar diversas maneiras e diversos modos. O inimigo sabe qual é o ponto em que eu e você somos mais vulneráveis, porque como ele não tem mais o que fazer, ele fica vigiando a minha vida e a sua vida para saber nossos pontos fracos e tentando encontrar uma boa oportunidade para nos derrubar. Só não nos derruba porque o Espírito Santo nos adverte dia e noite qual é o caminho que devemos andar. Enquanto ouvirmos a sua voz, em segurança caminharemos. No dia que acharmos que estamos sabidos demais, no dia que acharmos que somos muito fortes para não cair, nossa queda será inevitável. Mas enquanto eu e você vivermos apoiados, confiando cada dia e batalhando cada dia a batalha espiritual, seremos sempre vencedores, humilhados, alquebrados, ajoelhados aos pés da cruz do Calvário. Enquanto estivermos ajoelhados aos pés de Cristo, reconhecendo a nossa fraqueza, seremos pessoas invencíveis, porque aquele que se coloca ajoelhado e confiante nos méritos de Cristo, se torna invencível pelo poder da cruz de Cristo Jesus. Nós encontramos também que depois que o inimigo tentou destruir Jesus e não conseguiu, ele foi vencido outra vez, derrotado no céu, derrotado na cruz, na terra. Ele agora então se revolta contra a mulher e os seus descendentes. Durante um período de 1260 dias, o inimigo fez tudo o que podia para destruir essa igreja, esse povo remanescente. Talvez esse seja o período que eu mais falei nessa semana com vocês. É porque esse período ele é falado constantemente nas Escrituras. 1260 dias, que usando o critério de dia-ano que encontramos em Números 14 e Ezequiel, já que um dia corresponde a um ano, profeticamente falando, 1260 dias são 1260 anos.
Historicamente, esse período se aplica desde o decreto de Justiniano, reconhecendo o bispo de Roma como sendo o bispo com poderes acima de todos os demais, desde esse 538 até 1798, quando o Papa Pio VI é destituído dos seus poderes temporais, é levado para a França, onde 2 anos depois ele morre. E desta forma, a Bíblia trata como sendo um período de supremacia papal. O inimigo, ele não se dá por vencido. Ele está irado contra a mulher e contra um povo em especial. Embora o inimigo tenha o desejo de destruir todas as pessoas, ele não está irado com todas as pessoas. Vou repetir. Embora o inimigo queira destruir toda a humanidade, ele não está irado com toda a humanidade. E eu gostaria de saber, inclusive, ficaria feliz se eu soubesse que o inimigo está irado contra mim. Gostaria que o inimigo estivesse irado contra você, cada pessoa aqui presente. Porque ser odiado pelo inimigo é ser amado pelo céu. Todo aquele que, como Daniel, é amado pelo céu, é odiado pelas trevas. Isto é bom, glória a Deus. Então eu quero que ele seja meu inimigo mesmo. Eu quero que ele tenha ira contra mim e contra você. Ele não está irado com todas as igrejas. Ele não está irado com todas as pessoas que falam o nome de Jesus. Não. Ele está irado com um povo que tem 2 características em sua vida. Ele está irado contra uma igreja que tem 2 características. E quais são elas? De acordo com Apocalipse 12, o versículo 17. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus como seu Salvador. É uma igreja que acredita que a sua salvação vem plenamente pela graça, vem plenamente do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Essa igreja acredita que a salvação depende exclusivamente do grande amor, da vontade de Deus em querer nos salvar. No entanto, em resposta a esse amor, em resposta a essa salvação, essa igreja obedece, guarda os mandamentos de Deus, busca obedecer a lei de Deus. Portanto, se uma igreja ensina que a lei de Deus foi abolida, se uma igreja ensina que os mandamentos de Deus ficaram no passado, o inimigo não tem motivo para estar irado com essa igreja. Pelo contrário, essa igreja pode até estar colaborando com ele, porque a raiva do inimigo é contra Deus e a sua lei. Então, se uma igreja ensina que a lei de Deus não tem mais validade, por que ele estaria irado com essa igreja? Não teria razão para isso. Afinal de contas, está colaborando com o trabalho dele. Vamos para Apocalipse 17. Uma nova mulher agora aparece no cenário. Uma mulher agora bem diferente. Ela é estranha. Ela é apresentada como uma prostituta, que ela está montada em uma besta vermelha. Esta mulher também é dito que ela está cheia de pérolas, joias, toda enfeitada. E essa mulher tem um nome, inclusive. Ela se chama Babilônia. E ela tem filhas. Ela é uma meretriz mãe e tem meretrizes filhas. Diferente da primeira mulher, que era uma mulher virgem e pura, essa mulher é exatamente o contrário. Ela é uma prostituta e é apresentada não sozinha, mas com filhas. É claro que nós cremos que Deus, ele atua nos corações de todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as religiões. Nós cremos que o Espírito Santo, ele está buscando salvar todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as igrejas, em todos os tempos. No entanto, quando se fala da igreja de Deus, ela é singularizada, é uma mulher, é uma igreja. Mas quando se fala de igrejas falsas, representadas pelas igrejas de Babilônia e filhas, aí não existe só uma igreja não, existem outras igrejas. Parece um tom meio arrogante, meio exclusivista falar que só existe uma igreja verdadeira, enquanto falsas existem várias. Pelo menos é assim que a Bíblia apresenta. Por que Babilônia é o nome dela? Porque ela confunde
Confusão existe quando se mistura verdade com mentira. Quando se conta a mentira deslavada ou descaradamente, geralmente a mentira não engana muito bem. A pior mentira é aquela que vem misturada com verdade. E quanto mais verdade tem e menos mentira diluída, mais perigosa é a mentira. Eu não tenho tanto medo de mentira ou de quem eu já sei que está mentindo. Eu tenho mais medo de quem eu acho que está falando a verdade, de quem eu acho que está misturando e distorcendo a verdade com um pouquinho de mentira. Essa eu acho muito mais nociva, muito mais maliciosa. Babilônia é apresentada como esse tipo de mulher. Ela pega um vinho, só que esse vinho dela é misturado e embebeda as nações. Jesus, ele apresenta o vinho puro da uva, não fermentado, não alcoólico, como sendo o vinho da aliança de pessoas que bebem, que têm memória, que pensam no sangue dele, que raciocina e que tem sua mente clara para compreender o plano da salvação. O vinho puro. Enquanto esta mulher oferece um outro tipo de vinho, um vinho adulterado, que alcooliza as pessoas, deixa as pessoas sem capacidade de discernimento. É claro que a fé, ela vai se basear em alguns pontos, em coisas que nós não compreendemos, mas em grande parte a fé precisa ser uma resposta também racional. É preciso que quando nós peguemos a Bíblia, nós possamos dar razões nela da nossa fé. Nós não podemos ter uma fé cega, ignorante, eu não entendo, tudo é pela fé. Não, a fé ela é inteligente. Pela fé eu creio na doutrina do sábado, pela fé eu creio na doutrina da igreja verdadeira, pela fé eu creio na nova terra, pela fé eu creio na profecia. Então a fé ela não é destituída de razão ou de inteligência, pelo contrário, a fé é o nível mais elevado que existe da razão e da inteligência. Esse é o nível da fé que Deus nos desafia a chegar. No entanto, essa igreja não tem interesse que as pessoas racionalizem e pensem com clareza. Babilônia também é apresentada como estando embriagada com o sangue dos santos, ou seja, é uma igreja que persegue aqueles que querem seguir Jesus. É uma igreja que tem uma natureza assassina. É uma igreja que ela não se contenta apenas em ensinar o que é errado, ela quer matar e destruir os que querem fazer o certo. Na história ficou mais do que registrado. Essas características, elas se enquadram perfeitamente em Roma, em suas duas fases, na Roma dos Césares, chamada Roma pagã, e depois em Roma papal, a igreja liderada pelos seus papas, que representavam a igreja do império. Nenhuma igreja ela consegue se encaixar tão perfeitamente como a igreja de Roma. A igreja de Roma na história ficou marcada como a igreja mais sanguinária de todos os tempos. A igreja de Roma ela ficou registrada por mais de 1260 anos de opressão e de morte àqueles que queriam fazer a vontade de Deus. É por isso que você encontra no livro do Apocalipse 12, a igreja de Deus, para poder sobreviver a esses ataques, teve que fugir para onde? Para um deserto. Teve que, por um tempo, ficar escondida nas montanhas, as rochas, florestas, lugares distantes. Entre eles, muitos irmãos se lançaram ao mar e partiram na tentativa de uma descoberta de um novo mundo. Foi quando foi descoberto, uma delas, dos mundos descobertos, a América, que nós fazemos parte hoje. Mas esse é o tema de amanhã. Porque quando estudamos sobre a mulher, ela aparece assentada numa besta. Como seria possível Roma papal, como seria possível a igreja de Roma hoje voltar a ter o poder sobre a vida das pessoas? Como seria possível Roma, a igreja de Roma hoje, ter novamente poder de espada em sua mão? Será que isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Esse é o tema de amanhã. Eu quero hoje concluir a mensagem com um apelo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala qual foi o segredo. Mas antes de falar do segredo, às vezes a gente prega essa mensagem e alguns entendem como se nós fôssemos a única igreja que vai ser salva. E se essa igreja que eu estou falando seria a igreja adventista do sétimo dia.
Nós não podemos ser tão ingênuos de começar a achar que a única igreja certa é a igreja adventista do sétimo dia e a única que será salva. Isso seria muito arrogante e ingênuo também. O que nós acreditamos é que a igreja adventista do sétimo dia, ela preenche os requisitos de Apocalipse 12. É a única igreja como religião que nós conhecemos que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Isso não nos torna melhores do que ninguém, apenas nos torna um povo depositários de uma verdade importante para pregarmos a todos os demais povos. No entanto, Deus não tem seu povo somente na igreja adventista do sétimo dia. A igreja de Deus ela é maior, porque em Apocalipse 18, versículo 4, Deus diz assim: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e não participares dos seus flagelos. Deus um dia destruirá a besta, o falso profeta, o dragão e aqueles que permanecerem em Babilônia. Mas Deus faz um convite a todas as pessoas de todas as igrejas que pertencem à Babilônia. Deus faz um convite a todas as igrejas que não ensinam, que não guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que saiam dessas igrejas. Ao ler esse verso, o meu coração se enche de esperança por saber que Deus tem o seu povo querido, pessoas sinceras, pessoas que vivem buscando obedecer a Deus na luz da verdade que eles abraçaram e que eles conhecem. Então nós cremos que Deus tem esse povo amado, esse povo querido, essa igreja invisível, espalhada em todas as igrejas, em todas as religiões. E em breve, Deus vai formar uma só igreja, um só rebanho, que será um rebanho de somente pessoas que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós cremos que estamos na igreja certa, nós cremos que estamos no lugar certo, mas nós precisamos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E agora finalmente Apocalipse 12, versículo 11, fala o segredo da nossa vitória. Aqui é dito que o remanescente venceu, a igreja venceu, nós temos vencido e nós vamos vencer até o final se nos apropriarmos desse poder. Apocalipse 12, versículo 11 diz que eles, pois, venceram. Por causa de quê? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A igreja vencedora, o remanescente fiel, é aquele que ama muito mais Jesus do que a sua própria vida. É aquele que está disposto a obedecer os mandamentos de Deus, ainda que isso exija a sua morte. A igreja de Deus é marcada por um povo que não aceita de forma nenhuma abrir mão da salvação em Cristo Jesus e da obediência aos seus mandamentos. Eu quero fazer um convite a cada um de nós. Eu não sei que dificuldades nos esperam, eu não sei que problemas nos aguardam, eu não sei que outras tentativas o inimigo vai fazer para tentar destruir as nossas almas, mas de uma coisa eu sei: o Cordeiro que venceu na cruz do Calvário, Ele está conosco e nós venceremos novamente com Ele. Como é bom saber que o céu inteiro está disponível a nos socorrer. É muito bom saber que o poder de Jesus é muito maior do que o poder do inimigo. Portanto, pelo poder do sangue de Jesus, nós temos vencido e vamos vencer até o final. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pela certeza que temos da vitória no nome de Jesus. Obrigado porque em todos os tempos o Senhor cuidou dessa amada igreja. Dá-nos a sensibilidade espiritual, dá-nos a sabedoria para sermos pessoas amorosas, inteligentes, para sabermos fazer o convite às pessoas que se encontram hoje nas igrejas que têm andado contrário à Tua palavra, em igrejas que no momento ainda não fazem parte da igreja verdadeira. Dá-nos o amor, a sensibilidade, para com muito respeito e carinho mostrarmos na Tua palavra as características da igreja do dia final,
as características da igreja que vai precisar estar preparada para o dia da volta de Jesus. Que nós sejamos essa igreja e que nós possamos trazer para fazer parte dessa igreja nossos irmãos, amigos, familiares, parentes e as pessoas que amamos, para que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, o Senhor encontre essa igreja pronta, linda e maravilhosa, para ser recebida em sua casa e morarmos para sempre com o Senhor Jesus. É o que nós pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.